Olá, pessoas do meu coração. Hoje eu tô chamando vocês pra montar uma TBR comigo. Uma TBR pra quê? Eu não sei. Uma TBR pra até quando? Eu também não sei. Eu só quero olhar todo o meu acervo de livros não lidos nesse momento e ver o que eu quero ler por agora, já separar, ter esses títulos em mente, porque tá acontecendo um pouco de eu terminar um livro e ficar, putz, e agora? O que eu faço da minha vida, né? Então, pra quem ainda não sabe, atualmente estou lendo A Vida Invisível de Ed La Rue, que vai ter vlog de leitura, tô gravando pra vocês, né, conforme eu estou lendo. E eu comecei algumas leituras, mas não terminei. Então a leitura que eu tô realmente pegando forte nesse momento é Ed La Rue, e eu pretendo terminar ela até semana que vem. Tá bem assim, não demorar tanto com esse livro, apesar dele ser um livro grandinho. Então se eu acabar demorando, eu acho que não é um problema tão grande. Mas enfim, coisas acontecendo, né? Então eu separei aqui uma coletâneazinha com 5 livros físicos, mais 4 e-books, que a gente vai comentar aqui, ler sinopse, falar um pouquinho sobre. E vamos começar por um que é praticamente confirmado, porque eu vou ler com um amigo meu junto, que é Viúva de Ferro. Eu sei que esse livro divide opiniões, que ao mesmo tempo que tem gente que adora o female rage dele, tem outras pessoas que acham que ele é um pouco demais, assim, que não é real e tal, e enfim. Eu vou descobrir conforme eu for lendo, mas vamos lá pra sinopse. Aqui atrás está escrito: em um mundo que sacrifica mulheres, a vingança da jovem Yu Zetian vai despertar uma revolução. O que pra mim já é uma frase chamativa por si só. E então, que fique claro, nossa, já meio os começos de capítulo. O título ocupa metade da página, que delícia. Já deixo aqui um comentário pra vocês que eu não costumo ler sinopse na íntegra dos livros que eu leio. O que acontece é que ou eu leio um pedacinho ali, tipo as 3 primeiras linhas, eu fico, quero ler isso, ou eu escuto alguém falando muito bem sobre o livro, e não é falando bem, tipo, de aspectos técnicos, normalmente, é falando bem de, tipo, da sua própria experiência, né, com aquela leitura, que me dá vontade de ler. E aí, eventualmente, eu esqueço sobre o que era aquele livro, né? Mas o nomezinho fica lá na minha wishlist pra ser comprado. Tanto que, eventualmente, eu tenho que dar uma limpa na minha wishlist, ver o que realmente eu vou comprar, o que não vale mais a pena, o que passou, né? Enfim, vamos lá, então, ler a sinopsezinha aqui da orelha de Viúva de Ferro. Meu Deus, é enorme. Calma. Em Huashi, a maior honra concebida a uma garota é ser escolhida para a função de piloto concubina, servas conectadas a pilotos homens, para juntos fornecerem energia vital às crisálidas, máquinas de guerra gigantes que combatem alienígenas além da Grande Muralha e protegem a humanidade. Essa conexão mental tão intensa entre piloto e concubina com frequência leva os jovens à morte. Aos 18 anos, Wu Zetian se alista para o cargo com apenas um objetivo em mente: vingança. Seu objetivo é matar o piloto que tirou a vida de sua irmã, mas a situação toma um rumo brutal e inesperado, e Zetian recebe o tímido título de Viúva de Ferro, uma mulher que, ao contrário do esperado, suga a energia dos homens nas crisálidas e os leva à morte. Numa tentativa de minar suas habilidades mentais, extremamente poderosas, o exército apareia com Li Shimin, o piloto mais forte e controverso de Huaxia. Mas, agora que Zetian sabe do que é capaz, vai usar todas as suas armas para sobreviver e destruir, de uma vez por todas, um sistema que despreza a vida de meninas e mulheres. Eu já sabia dessa vibe, eu sabia que tinha essa coisa da mulher doar seus poderes e sua energia vital pra homens e acabar morrendo por isso, mas eu achei que era um negócio mais ligado a, tipo, monarquia ou um império, não exatamente a abastecer máquinas de guerra, o que torna as coisas ainda mais brutal, né, porque se isso é um problema que existe nesse universo e combater esses aliens não é a solução, já que isso já está sendo feito há muito tempo, né, isso é um paliativo, isso mantém as pessoas vivas, mas a que custo? Né? Então é um negócio que acontece de você tirar essas meninas e elas eventualmente matá-las de exaustão nesse trabalho. É um negócio que acontece e vai continuar acontecendo se ninguém não fizer nada. E ninguém planeja fazer nada, pelo visto.
né? Então, assim, só por essa sinopse eu já vejo 1 milhão de paralelos e problematizações possíveis que a gente pode fazer com a nossa realidade, tá? Mas eu vou ler pra falar sobre isso com mais propriedade. Te Tratarei Como Rainha é um livro que tá na minha meta de leitura de nacionalidades diferentes. Então esse é um livro de uma autora espanhola. E eu vou ler aqui só a partezinha de trás, que já dá 2 parágrafos pra vocês. Na devassa vida noturna de Madrid, o Clube Désiré se destaca. Nele se desenrolam sonhos e ilusões de um elenco de personagens únicos, protagonizados por uma cantora sedutora, um enigmático compositor de boleros e um jovem encantador, sua irmã caridosa e uma menina de 18 anos. Ok, já temos várias pessoas pra girar em torno, o que pode ser que dê algum ruim, né? O que pode ser que fique difícil de compreender e de se aprofundar em todos os personagens, já que esse é um livro pequeno, né? É um livro curtinho. E isso tem sido um critério até pra mim. Tipo, eu não tô pegando pra ler livros muito grandes, que disse ela que tá lendo Edla Hu, que tem 500 páginas, né? Mas são exceções, sabe? Eu tô guardando, inclusive, uma dessas exceções pra o Reino das Bruxas. Mas vamos falar sobre isso depois. Tal como um bolero, esses habitantes da noite madrilenha, não sabia que é assim que falava, dançam em torno de um assassino misterioso que os obriga a repensar e a reinventar suas existências desiludidas. O terror, violência, beleza, sensualidade, mentiras e a verdade colorem esta farsa negra, em que é revelada a solidão de todos diante da ruína das fantasias. Ok, já não é o que eu esperava, tá? Eu esperava que fosse uma coisa mais romance, não tivesse assassinatos no meio, mas eu tô animada. Essa atmosfera construída aqui, né, da noite, dos bares, essa coisa meio burlesca, porque pra mim esse livro tem uma coisa de ser de época, até por causa desse modelinho de sapato aqui atrás, que é um modelo retrô, né, de sapato, uma coisa ali de melindrosa, sabe, anos 30, anos 40 talvez. E esse livro eu comprei num sebo. Então, troquei na verdade, né, num sebo. Então, agora eu acho que eu tô um pouco mais animada pra ler do que eu estava antes, tá? Seguindo na vibe sapatos, a gente tem Quebre os Sapatinhos de Cristal, que é um livro da Amanda Lovelace. E esse não tem nem como ter sinopse, já que é um livro de poemas, né? Mas eu vou ler o que tá escrito aqui atrás. Pra quem não sabe, a Amanda Lovelace é a autora de A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro e todos os outros livros dessa vibe, né? Aí ela tem um chamado Faça Sua Coroa de Gelo Brilhar, que é da mesma coleçãozinha que esse daqui, Quebre Seus Sapatinhos de Cristal, que são uma coisa mais princesística, podemos dizer assim, né? Então tá escrito aqui: era uma vez a Cinderela que não quis mais calçar os sapatinhos de cristal. Elas são textos que têm uma coisa feminista e tal, e eu acho interessante, eu acho que dão repertórios legais, né? A gente pensa em metáforas diferentes, e pra mim, que adoro contos de fadas, são sempre divertidos e tem ilustrações bonitas. E eu paguei, acho que foram R$15 nesse livro, em uma daquelas feirinhas que fica em shopping, sabe? Então, é isso. Eu quero fazer conteúdo sobre ele pro TikTok, porque eu sei que lá essas coisas funcionam bem, né? Performam bem. Se ele for aparecer aqui, vai ser só num vídeo de últimas leituras. O próximo livro é um orgulhinho aqui meu, porque ele é o meu primeiro recebido não pago. É exatamente o recebido de verdade, né? No caso, que é o livro da Márcia Reis Grilo, chamado Valentina é Tempo de Crescer. Tá de cabeça pra baixo. Valentina é Tempo de Crescer. E ele conta a história de uma menina no ensino médio. Então aqui no livro a gente tem os 3 anos dela, né, de ensino médio, contando como é que era. Eu vou ler aqui atrás pra vocês terem um pouco mais noção da sinopse. Maria Valentina é a filha do meio de 3 irmãos, uma adolescente normal que passa por descobertas e frustrações. Precisa lidar com a separação dos pais e as brigas com a irmã mais nova.
além de suas próprias emoções. Nos 3 anos do ensino médio, Maria Valentina perceberá que é tempo de crescer. Então é um livro assim, bem pé no chão, sabe? Com tretas reais, coisas de família, talvez entre um pouquinho em dramas familiares, já que a gente tem a coisa da separação dos pais, né? E eu imagino que nesse meio tempo ela vai viver algum romancezinho também. Então é um livro que eu quero ler, tô animada. Uma curiosidade é que eram pra ser 3 livros separadinhos, né? Contando sobre os 3 anos de ensino médio da protagonista, mas na hora de fazer a edição, a diagramação do livro, ficou melhor fazer uma coisa só. Então, temos aqui nosso volume único. E ele não parece ser um livro tão grande, ele não deve chegar em 400 páginas, então eu entendo o negócio de fazer um livro só. Nosso último livro físico vai ser um pouquinho mais fora da minha zona de conforto, podemos dizer assim, que é Triss e o Mar de Esmeralda, né? Triss, a garota do Mar de Esmeralda, isso aí, que é do Brandon Sanderson. E esse vai ser o meu primeiro contato com o autor, eu tô super animada, foi meu namorado que me deu de presente, e eu tô deixando ele no plástico porque eu quero gravar uns conteúdinhos, tipo, abrindo ele, mostrando por dentro e tudo mais. Então eu vou deixar pra fazer isso na hora que eu for ler, até porque assim eu consigo conservar o livro um pouco mais, né? Ele não pega poeira e tal, isso é uma coisa que eu faço mesmo, de deixar os livros no plástico até o momento que eu vou lê-los. Vocês viram isso também com Maria Valentina, a não ser que seja um livro muito wow, assim. Já entra como menção honrosa um livro que eu comprei, mas ainda não chegou, que é O Prisioneiro do Trono, ou é O Trono do Prisioneiro? Gente, eu sempre confundo. Pera aí. Mas é o segundo livro do Herdeiro Roubado. Porque eu li o Herdeiro Roubado e o final é assim, gente, não tem como você chegar no final de Herdeiro Roubado e não ficar desesperado pelo outro livro. Então, ele foi oficialmente lançado hoje, que é o dia que eu tô gravando, né? Mas eu comprei ele na pré-venda. Então, que não foi há muito tempo, tá? Eu comprei ele, eu acho que 2, 3 dias atrás no máximo. Então, eu tô muito animada pra ele chegar. A previsão tá pra ele chegar só no dia 10 de abril agora, né? Semana que vem. Mas se você me acompanhar nas outras redes, você vai saber tudo. Deixa eu confirmar aqui o nome dele, que eu não lembro se é o Prisioneiro do Trono ou o Trono do Prisioneiro. Mas eu acho que é o Trono do Prisioneiro. É o Trono do Prisioneiro. Isso aí. Pessoas, aproveitando esse momento, já peço você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, me acompanhar nas outras redes. E aqui embaixo também estão linkadas todas as minhas histórias pra você, leitor, poder conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Estão todas de graça nesse momento pra você aproveitar e descobrir novas coisas no meu Baleverso. A gente tá na reta final de Gisele. Sexta-feira sai o último capítulo dessa história e eu tô muito feliz de estar concluindo algo, né? É uma sensação muito boa, mas eu vou deixar pra falar sobre isso em um outro momento, né? Esse era só um rápido lembrete pra vocês aí. Nosso primeiro e-book é ele, Sem Coração. Vocês viram que eu fracassei lendo um reconto de Alice no País das Maravilhas, né? Mais pro começo do ano. Eu acabei abandonando a leitura porque eu não achei bom. Em resumo, eu acho que não foi o que eu esperava, tá? Achei meio ruim. Não é nem ruim, tipo, mal escrito, oh meu Deus, mas é bem chato, sabe? Achei chato. Então eu optei por não continuar a leitura naquele momento, pelo menos. E aí eu peguei Sem Coração, né? Eu já tenho esse e-book há muito tempo. Inclusive, foi num movimento de e-books gratuitos muitos anos atrás. Não foi o Exploda Seu Kindle que teve no passado. Tem muito tempo. Mas enfim, vamos ler aqui a sinopse. Muito antes de Alice cair no buraco do coelho, e antes das rosas serem pintadas de vermelho, a Rainha de Copas era só uma garota vivendo seu primeiro amor. Catherine era uma das garotas mais desejadas do País das Maravilhas, e a favorita do ainda solteiro Rei de Copas, mas seus interesses eram outros. Por seu talento na cozinha, ela só queria abrir uma confeitaria em sociedade com sua melhor amiga, e oferecer ao Rei de Copas os mais deliciosos doces e bolos. Porém, de acordo com a sua mãe, era uma ideia inaceitável para a jovem que poderia ser a próxima rainha. Em um baile real, em que o rei pretende pedi-la em casamento, Cat concede a Jest, o belo e misterioso bobo da corte, pela primeira vez... Não, pera, eu li errado. Ela conhece o Jest. Ok. Pela primeira vez, sente a força da pura atração. Mesmo correndo risco de ofender o rei e contrariar os pais, ela e Jest iniciam um relacionamento intenso e secreto. Gosto! Cat está determinada a escolher o próprio destino,
e se apaixonar nos seus próprios termos. Mas em uma terra repleta de magia, loucura e monstros, o destino tem outros planos. Se eu já queria ler, agora eu quero ler um pouco mais. Eu já espero que seja uma história clichêzinha, que tenha romance proibido, e oh meu Deus. O que eu queria de fato que ela fizesse era ela casasse com o rei, matasse o rei, e aí ficasse com o povo da corte. Porque ela já vai ser rainha, né? Era isso que eu queria que ela fizesse, mas eu duvido que isso aconteça, até porque a gente tá falando de uma adolescente, provavelmente a gente tá falando de uma garota ali com 16 anos, né? Isso não tá explícito, mas provavelmente, tá? Não duvido. Próximo livro, As 220 Mortes de Laura Lins. Agora a gente começa... Agora não tem mais um livro que não foi, mas esse foi o livro que eu peguei no Exploda Seu Kindle, né? Eu tive esse privilégio de conseguir esse livro. E vou ler a sinopse aqui pra vocês. Já imaginou ver a sua melhor amiga morrer na sua frente 220 vezes e não conseguir salvá-la? Daniel também não. Claro, até se descobrir preso num looping temporal que se reinicia toda vez que Laura é atropelada, baleada ou esmagada por uma árvore. Desesperado, ele se lança numa jornada perigosa, acreditando que, se mantiver Laura a salvo dos acidentes, até o dia seguinte quebrará a maldição. Mas o preço para se libertar pode ser mais caro do que Daniel imagina. Estaria ele disposto a pagá-lo? Já começamos com uma quebra de expectativas, porque eu achei que a protagonista era a Laura Lins, que morre 220 vezes. Sabe, eu achei que o livro era sobre ela, ou a partir do ponto de vista dela, e não a partir do ponto de vista do melhor amigo dela. Mas, como é um livro escrito por um homem, talvez eu prefira que seja assim. Eu gosto muito da capa desse conto, que tem as duas mãozinhas, né, que é a mão dele e a mão da Laura Lins, e a árvore no meio, fazendo a espiral, com os tracinhos como se fosse um relógio. Enfim, eu gosto bastante desse conto, dessa capa. Eu acho que ela passa essa coisa primeiro do desespero, de não se encontrar, também passa a coisa de ser um looping temporal por causa da espiral. Eu acho que esse é um trabalho gráfico muito bom, tá? Parabéns ao capista responsável por isso, porque eu gosto bastante. Mas esse eu confesso que eu perdi um pouquinho da vontade de ler agora. Eu continuo querendo ler? Sim, até porque é um conto só, então é um negócio curto, né? Mas eu já tenho ele no Kindle mesmo, né? Então, vamos ler. O próximo eu não vou falar pra vocês sinopse, porque são duas histórias que eu coloquei aqui como se fossem uma só, porque são contos do Abraqueerdabra. Pra quem não conhece, não tá familiarizado, o Abraqueerdabra são uma coletânea de contos, uau, né? Que são recontos de contos de fadas, incluindo representatividade não só queer, mas outras representatividades também. O foco é representatividade queer, ou seja, pessoas LGBT, no geral, né? E os que eu tenho são o Príncipe Anômalo, que eu imagino que seja do Príncipe o Sapo, tá? E Quem Matou o Capitão Gancho, que é do Peter Pan, obviamente, né? O reconto do Peter Pan. E, se eu não me engano, os dois são romances aquilianos, né? Que eu leio pouco, eu leio mais sáficos do que aquilianos. E tudo bem, tá? Mas eu acho que é legal conhecer. E vamos pra mais um reconto de conto de fada, pegando o gancho aqui, que é Cinder. Esse é o último livro da nossa lista. E vamos ler a sinopsezinha dele aqui. Eu já tenho ele há muito tempo também no Kindle, foi na mesma época que eu consegui o Sem Coração. Eu não lembro o que rolou na Amazon nesse momento, mas tinha vários e-books de graça e eu aproveitei disso, tá? Então, vamos lá. E ele é da mesma autora, né? Se eu não me engano, ele é da mesma autora que o Sem Coração. Eu acabei de descobrir aqui. Pelo menos o sobrenome é o mesmo. É a Marissa Meyer. Enfim, vamos lá. Enquanto às suas irmãs foram dados lindos vestidos e sandálias finas, Cinderela tinha apenas um avental sujo e sapatos de madeira. Cinder tem 16 anos e é considerada uma abominação tecnológica pela maior parte da sociedade, e um fardo para sua madrasta. Por outro lado, ser ciborgue tem suas vantagens. A interface de seu cérebro lhe deu a capacidade sobre-humana de consertar tudo. Robôs, aerodeslizadores, os próprios membros cibernéticos quebrados, tornando-a a melhor mecânica de Nova Pequim. Sua reputação faz com que o herdeiro do Império, o Príncipe Kai, em pessoa, apareça em seu stand na feira, solicitando o conserto de um androide antes do baile anual. Ok, eu sabia que ela era ciborgue, mas não sabia que a gente tava numa coisa tão futurista assim. Acho interessante. E é um cenário que eu leio pouco, tá? Eu até tenho ali em cima
o boxzinho do Neuromancer, Mona Lisa Overdrive, essas coisas. Mas eu nunca peguei pra ler. Eles eram do meu namorado, né? Enfim. Próximo parágrafo. Embora esteja ansiosa para agradar o príncipe, Cinder é impedida de trabalhar no aerodeslizador quando Peony, sua meia-irmã e única amiga, é infectada por uma peste fatal que tem assolado a Terra por anos, culpando-a pelo destino da filha. A madrasta de Cinder a entrega como voluntária para as pesquisas da doença, uma honra a qual ninguém sobreviveu até então. Eita! Menina! Pesado! Achei pesado! Logo, porém, os pesquisadores descobrem algo incomum na cobaia recém-adquirida, algo pelo qual há quem esteja disposto a matar. Menina! Talvez isso passe na frente das minhas prioridades de leitura, porque agora eu quero muito ler isso aqui. Tá? Ele foi completamente diferente, não completamente, mas bem diferente do que eu esperava e positivamente, sabe? Gostei bastante disso aqui. Então, gente, essas são leituras que eu pretendo fazer em breve, tá? Principalmente as que me deixaram mais empolgada, que vocês já descobriram aqui quais são, né? E eu tô animada. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui embaixo que eu quero saber como é que foi a sua experiência, quero saber o que você achou, se você gosta ou não. Mais uma vez, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!